Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante sobre a união estável. E o que é a união estável? Segundo o artigo 1723, ele diz: é reconhecida a união estável como entidade familiar entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Então aqui nós vamos ver as características para a caracterização da união estável. Primeiro, é necessário haver homem e mulher. Se houver pessoas do mesmo sexo, não fica caracterizada a união estável, e sim a união homoafetiva. Então, pessoas do mesmo sexo, união homoafetiva. Homem e mulher, união estável. Então, a união estável é quando não houve a celebração do casamento. Homem e mulher vão morar juntos, publicamente manifestam, pela sua convivência diária e contínua perante a sociedade, esta convivência pública que vai caracterizar a união estável. Se houvesse passado pelas formalidades do casamento, então não seria união estável. Então a união estável é quando ela não passou por essa cerimônia tradicional do casamento. Então a união estável, para ela ser caracterizada, tem que ser entre homem e mulher, tem que haver esta manifestação pública contínua e duradoura, ou seja, ficantes que não têm esse interesse de contínuo de ficar junto, não caracteriza a união estável. União estável entre homem e mulher, e quando ali os companheiros manifestam publicamente o interesse contínuo de ficar juntos com o objetivo de constituir família. Então, quando ambos se unem com o objetivo de constituir família, de uma maneira duradoura e contínua, entre homem e mulher, fica caracterizado a união estável. Mas, porém, se um dos companheiros for casado, fica impossibilitado a caracterização da união estável, porque ambos não podem sofrer nenhum tipo de impedimento para ser caracterizada a união estável. Por quê? Porque a união estável, ela pode ser a qualquer momento habilitada para o casamento, ou seja, transformar aquela união estável em casamento. Se houver qualquer impedimento, então fica descaracterizada a união estável e pode ser caracterizado como concubinato, ou seja, amante, mas não a união estável. Até mesmo aquelas pessoas que vivem junto com o assassino do seu ex-cônjuge também não caracteriza, é uma espécie de impedimento, então não caracteriza a união estável, fica descaracterizada a união estável por esses impedimentos. Adotante, assassino do cônjuge, pessoas ainda casadas, são espécies de impedimento que descaracteriza a união estável. Mas a união estável, quando ela não existe um documento, um contrato de união estável estabelecendo o regime desta união estável, será caracterizada então a união estável pelo regime da comunhão parcial de bens. Nós sabemos que temos a comunhão universal de bens, a comunhão de separação de bens e a comunhão parcial de bens. Então, se não houver, repito, se não houver um contrato de união estável registrado, demonstrando o regime desta união, será aplicado o regime da união o regime da comunhão parcial de bens. E o que esse regime de comunhão parcial de bens ele traz de benefício para o companheiro ou companheira? Bem, quando homem e mulher vão morar junto, caracterizando aí a união estável, sendo pública, contínua e duradoura, e não havendo impedimento, ocorre que tudo que eles conquistarem nessa constância da união estável, onerosamente, ou seja, através de dinheiro, que não seja por herança,
porventura houver a dissolução dessa união estável, ainda que o bem, seja móvel ou imóvel, esteja em nome apenas de um dos companheiros, o outro passa a ter direito de 50% deste bem que foi adquirido na constância da união estável. Exemplo, suponhamos ali que a mulher, ela trabalha numa grande empresa e bem remunerada, no decurso dessa união estável com o seu companheiro, ela adquiriu uma casa. Ela comprou sozinha esta casa. Mas como foi na constância da união estável, porventura, posteriormente, ocorrendo a dissolução desta união estável, o homem, o companheiro, ele passa a ter direito a 50% deste imóvel. A mesma coisa com os bens móveis. Suponhamos então que ele, o companheiro, com o seu trabalho, ele compre um determinado veículo no valor de 50 mil reais. E posteriormente houve a dissolução desta união estável. A companheira passa a ter direito de 50% deste veículo. Ou seja, tudo que foi conquistado onerosamente na constância da união estável, ainda que seja comprado e adquirido por um dos companheiros, na dissolução da união estável posteriormente, por qualquer coisa que tenha ocorrido, o outro passa a ter direito. Não tem direito nos bens adquiridos antes da união estável e aqueles em decorrência da união estável por meio de herança. Mas aqueles conquistados onerosamente, com o fim da união estável, o outro passa a ter direito. O assunto da união estável ele é muito mais abrangente, muito mais profundo. Mas nós gravamos esse vídeo com as coisas que entendemos mais importantes para a compreensão da união estável. Espero ter contribuído com o esclarecimento, com a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, manifesta a sua opinião e nós vamos ficar agradecidos pela sua participação. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos.